Oh, gente querida, boa tarde ou buenas tardes, como las tenga usted, como estás? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo uma vez mais neste canal chamado Saia do Portunhol, onde ele está tentando tirar você daquele típico portunhol falado aqui dentro do Brasil, né? Aquele colega teu que está falando las cuestas, Coca-Cola, pero que sim, pero que não. Não, gente, é o canal dedicado justo para essas pessoas. Estou falando algumas dessas coisas. Espero que possa te ajudar, tá? Meu nome é Consuelo Torres, sou professora de espanhol. Para quem não me conhece, né? Tenho 15 anos impartindo aulas de espanhol aqui dentro do Brasil. Efetivamente, eu não posso negar, né? Eu sou mexicana, né? da cidade do México, gente. Muito obrigada por me assistir, estar uma vez mais aqui, né? E antes que nada, já sabem, né? Um momento de político interesseiro, né? Daquele like, esse me gusta aí, gente, tá? Para engajar o canal, compartilha lá com teu colega, com teu irmão que está no ensino médio, não está entendendo, não está sabendo, compartilha ali, tá, gente? São vídeos bem específicos, né, que tem que ver justamente com sair do portunhol, tá? O intuito talvez não ensinar-te, sino realmente reforçar, ajudar, construir melhor tua língua, tá bom? O tema que vamos a tratar hoje, como vocês viram aí, é as diferenças de alguns dos espanhóis, porque existem muitas diferenças, muitos tipos de espanhóis, muitas variedades, aqui se fala uma coisa, lá se fala outra coisa. Efetivamente, gente, somos bilhões de falantes no mundo inteiro, né? Então, realmente vai existir diferença, tá? Então, aqui eu trouxe uma das diferenças mais comuns, né? Que não vou falar mais comuns, mas que se falam mais dentro das aulas, né? Então, também, né? Relembrando que este tipo de variações não tem uma que seja correta, uma que uma seja melhor, que outra seja pior, isso não existe, tá, gente? Todos os espanhóis são válidos, né? Então, vou falar um pouquinho mais ao final do vídeo sobre isso, tá? Mas não existe aqui é isto, lá é outro. Não, gente, todos os espanhóis são válidos, maravilhosos, incríveis, tá bom? Vamos começar primeiro por a pergunta do milhão. Duas coisas que aparecem muito durante as aulas. Professora, a gente está aprendendo espanhol ou castelhano? Né? Gente, se você vai buscar no dicionário, é a mesma palavra. Não existe diferença entre uma coisa e outra. Mas já existiu, né? Já existiu, gente. Mas não, aqui, se eu explicar o momento histórico, tudo que passou, quando foi, está na internet. Dá um Google, procura aí, que tu vai ver qual é a diferença que existiu entre essas duas palavras. É um negócio histórico, tem que ver com a invasão da Espanha, né, dos moros. Aí eles já não queriam ser chamados destes, depois se puseram estes, depois mudaram para não sei o quê. Afinal de contas, ficou a mesma palavra. É a mesma. Se tu vai procurar no dicionário, é a mesma coisa, né? Ele te vai falar espanhol ou castelhano. É a mesma coisa, gente. Não, mas minha tia. Gente, não entra em discussão. É a mesma coisa. Enfim, certo? Aclarado esse ponto. Desculpa a ênfase, mas é verdade, né? Porque já teve gente que não sabe que ele vai ter uma boca falando que não, que o espanhol que se fala não sei de onde, não sei qual. Não, isso vai depender do que a pessoa vai preferir na vida, né? Se ela fala que é castelhano, tudo bem. Se fala que é espanhol, também tudo bem, tá bom? Vamos explicar aqui bem rapidamente, porque realmente é uma matéria bem grande, assim, para explicar em um vídeo, né? De minutos, certo? Mas vamos começar explicando aqui quais vamos saber dessas variações. Vamos saber a primeira, que é espanhol ibérico, que é o espanhol que se fala na Espanha, espanhol latino, né, que é o espanhol que fala América do Norte e América Central,
tá? Algumas partes de América Central, tá bom? E espanhol da variação rioplatense, que se fala onde? Em América do Sul, ou seja, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, falam este tipo de espanhol, tá bom, gente? Vamos começar primeiro por o espanhol ibérico, que é o espanhol que falam dentro da Península Ibérica, como fala o nome, que é a Espanha, tá? Você já viu, já foi, já assistiu Casa de Papel 50 vezes, não sei o que. Realmente, eu escuto que eles falam bem diferente, que um chileno, que... Realmente, gente, tem que ver primeiro com o quê? Com o que em espanhol chamamos de acento. E que é o acento, o clássico do português, sotaque, tá, gente? Aquele sotacão em espanhol se chama acento. Então é o primeiro que vai diferenciar uma variação de outra, tá? Então, esse acento dentro da Espanha, o principal ponto deles é que tudo que hace sa, se, si, so, su, pode ser com S, pode ser com Z, pode ser com o que seja, né? Com C de casa também, né? Eles vão aprender a língua entre os dentes, né? Então eles vão dizer sapo, sapato, sós, né? Então eles vão aprender todas essas vezes com os dentes, tá? É uma característica 100% da fala espanhola é essa, tá bom, gente? E também tem que ver com os pronombres pessoais, né? Aí existem esses pronombres também para cada variação de espanhol, tá? E dentro de Espanha eles têm uma pessoa que também se usa em algumas partes de aqui de América Latina, mas é bem característica deles, que essa pessoa, vosotros, vosotros, é o plural, né, conhecida ou traduzida para português como vocês, certo? E é bem característica da língua deles, né, esse vosotros. E ele tem seus próprios verbos bem difíceis, tá? Então, vosotros sós, vosotros tenéis, vosotros lá, tá? Então é bem difícil a conjugação, estou sendo sincera com vocês, tá? Depois desse, espero que tenha ficado claro, depois desse espanhol ibérico, vamos a ver o espanhol latino. Quem fala esse espanhol? Realmente, América del Norte. E com América del Norte me estou referindo também a Estados Unidos, tá, gente? As pessoas que estão, que por alguma coisa emigraram, foram para lá, né? Existe uma colônia grandíssima de hispanohablantes dentro dos Estados Unidos. E esse é o espanhol que se fala, espanhol latino. Como vocês sabem, eu sou mexicana. México também fala este tipo de espanhol, né? Espanhol latino. E alguns países de América Central, né? Temos Colômbia, Peru, né? Que falam este tipo de espanhol. Quais são as características dele? As características dele, principalmente, é que as palavras são mais longas, ou seja, alargamos, como decimos em espanhol. Então, nós falamos de uma maneira um pouco mais pausada, a boca é mais articulada, mais aberta, né? Então, nós utilizamos bastante aparato, né, articulador, que é a boca, a língua, né? Então, nós alargamos principalmente em México. Então, em vez de dizer México, como vocês diriam normalmente, nós decimos México, né? Vente, aqui. Se alargam essas últimas vogais nas palavras, certo? O sotaque, esse sim vai ser característico de cada lugar, né? Em Colômbia tem um, no México tem outro, no Peru tem outro, tá? Mas, e ele tem, né, os pronombres dentro, né, falando dos pronombres pessoais, temos a persona ustedes, né? Muito característico esse vosotros de Espanha, a gente fala ustedes, traduzido para português seria vocês, tá bom, gente? E temos o último espanhol, né? Não o último, né? O último que eu vou explicar hoje, porque existem muitos, tá? Caribenho, não sei qual, algumas variações aí bem grandes, né? Mas o último seria o platense.
que tem de características o que é o espanhol rioplatense. Como eu falei, é o espanhol que se fala dentro da América do Sul, certo? Então se escuta muito, principalmente com os argentinos, né? Argentino, chileno, eles falam isso. Quais são as características deste tipo de espanhol? Eu expliquei, aí depois tu vai procurar no meu canal um vídeo que eu gravei sobre EGE e Y, né? É um fenômeno linguístico chamado reilado. Isso que significa que todo que soa para o ibérico e o latino já, je, ji, jo, ju, eles vão arreglar, ou seja, vão a dizer xa, xe, xi, xo, xu, né? Então, por exemplo, no espanhol ibérico e latino, eu tenho a pessoa yo. O argentino vai pronunciar xo, xo, ella, me chamo. Então, em espanhol latino, olha bem, eu digo assim, eu me chamo Consuelo. Já no espanhol, o espanhol rioplatense, a pessoa vai pronunciar como? Eu me chamo Consuelo. E ainda tem aquele cantado como se fosse um italiano, um inglês, né? Isso também tem que ver com história, tá, gente? Mas aí o vídeo fica bem longo, tá, gente? Mas tem que ver com que realmente eles tiveram bastante imigração italiana, né? Tiveram aí um intento de toma dos ingleses e também entraram no país, aí teve essa mudança, né, dentro da sonoridade da língua, tá? E temos que outra coisa característica deles é a pessoa voz. Quem é esse voz? Ou esse voz, né, do rioplatense? É a pessoa que é substituída por... A pessoa tu é substituída por esse voz, né? Então, em espanhol eu falo assim, como te llamas? Quantos anos tienes? Né? E eu estou falando de tu. Agora, no espanhol rioplatense, eles vão falar da seguinte maneira. Como vos te chamas? Quantos anos vos tenés? Né? E é assim que eles falam, né? É uma característica da língua, tá, gente? Esses são os 3 pontos, né? Os 3 espanhóis que eu trouxe aqui, que comumente eu explico durante minhas aulas, né? Porque são os que mais se difundem, os que mais se escutam, né? Não, aqui, como eu falei, diminuindo ninguém, isso não existe, tá, gente? Agora, o que comumente a pessoa me pergunta, assim, o susto dela é o seguinte: Consuelo, mas se eu vou para a Espanha, eles vão me entender com espanhol latino? Certamente que sim. Consuelo, mas se eu falo com um argentino, eu tenho que mudar para a voz? Claro que não. O espanhol se queda como tu aprendeu. E tem a tranquilidade que a Real Academia Espanhola de Letras aceita todas as variantes de espanhol. Então, se tu está aprendendo um espanhol latino, eu vou fazer um exame de proficiência lá, não sei o que, né? Eles vão aceitar perfeitamente, né? Já formei muita gente e ele espanhol latino super tranquilo lá o dia do exame, tá? Então não tem essa. Aí eu estou aprendendo tal, então se vou falar com um argentino vou mudar, eles não me vão entender. Isso não existe, gente. Você escuta um português, vai entender perfeitamente bem ele. Vai escutar um português de Angola, também tu vai entender perfeitamente, né? Então não existe isso. Só eu te estou falando aqui para quê? Para que tu tenhas uma coerência no momento de falar, de saber que exatamente tu está aprendendo, né? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas olha, eu já li no livro isto, eu já vi isto em tal lugar, não sei o quê. É exatamente por isso, por a variação que existe, né? Não existe um espanhol uniforme, um só espanhol, existem muitos. Tá bom, gente? Então, tome em conta isso no momento de saber exatamente que tu está precisando, né? Eu trabalho com... Não que não te vá servir, né? Mas se tu, por exemplo, tu está trabalhando dentro da empresa e a empresa está tendo negócios com a América do Norte,
procurar um professor que seja coerente com isso, né? Eu vou para estudar medicina na Argentina. Procura-te um professor, que na verdade isso não impede, tá, gente? Eu mandei muita gente para a Argentina, tranquilamente vai. Aí só que ela vai ter que aprender esse voz quando ela chegar lá, tá bom, gente? Bom, eu espero ter ajudado. Se vocês me deixam aqui, falo 3 horas. Eu tenho que ser sincera com vocês. Eu tenho que falar menos, né? Porque eu estou acostumada a falar muito. E se eu deixar, você vai meia hora de vídeo, as pessoas não se interessam, sai andando por ali, tá bom, gente? Mas muito obrigada, tá, gente? Obrigada por me assistir, obrigada por comentar, obrigada por curtir, esperando que tu tenha curtido, né? Um beijo no coração de vocês, até uma próxima. Obrigada, graças, hasta luego, Deus los bendiga.